Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal A Margem da História. Eu sou o professor Amilcar Guidolin e aqui no canal você tem acesso a uma série de discussões na área das ciências humanas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante para a atualidade, que é o conceito de pós-verdade. Você sabe o que significa isso? Se não sabe, acompanhe o vídeo até o final que vai compreender um pouco melhor esse processo. Bom, pessoal, o que é pós-verdade? Pós-verdade foi uma palavra escolhida em 2016 pelo dicionário de Oxford, na Inglaterra, como a palavra do ano. Uma palavra que tem tido um significado muito importante nessa década, especialmente no momento em que as pessoas se informam muito pelas redes sociais e o conceito, a palavra pós-verdade, tem a ver com a disseminação de informações e notícias falsas no ambiente virtual. Pós-verdade tem a ver com fake news, tem a ver com polarização ideológica, tem a ver com manipulação da informação e todos esses fenômenos fazem parte do nosso cotidiano. Porém, para a gente entender um pouco mais esse fenômeno da pós-verdade na atualidade, a gente precisa voltar um pouquinho no passado e na história e tentar entender o conceito de verdade, né? A importância que a verdade teve, especialmente na área da filosofia, que é a área que se preocupa com essas questões relacionadas ao mundo da verdade, da informação, do discurso, da linguagem. O que é a verdade? A verdade nada mais é do que a expressão da realidade. É aquilo que nós recorremos para dar sentido ao mundo. Isso faz parte de um processo de significação, por isso que a teoria das ideias e o idealismo são correntes filosóficas bastante importantes para entender o fenômeno da verdade. Na filosofia grega clássica, Sócrates e Platão se preocuparam muito com a questão da verdade. Para o Sócrates, a verdade ela era derivada de questões internas do indivíduo. O Sócrates chamava de verdades internas, onde o indivíduo elabora os seus conhecimentos a partir da reflexão sobre a realidade que o cerca. O Sócrates tinha como método filosófico a maiêutica e a ironia, e esses dois métodos levam o indivíduo a refletir sobre o mundo que o cerca e dessa forma construir um significado de verdade. Para o Platão, dentro da teoria das ideias, a verdade tem uma relação direta na maneira como nós produzimos a significação do mundo, tentando fugir do mundo das aparências, do mundo das sombras, do mundo da manipulação. Na obra República, o Platão narra a alegoria da caverna, o mito da caverna, onde ele defende a ideia de que existem pessoas que vivem dentro de uma caverna, assistindo a uma projeção de sombras numa parede e aceitando confortavelmente aquela situação, sem perceber que existe uma realidade externa e um mundo da filosofia capaz de produzir uma significação da verdade muito mais próxima do real. Na Idade Média, o conceito, a ideia de verdade teve muita vinculação com a religião, né? Especialmente porque a Idade Média é um momento de muita influência institucional e ideológica por parte da Igreja Católica. Então, naquele momento, as verdades passaram a ser reveladas pela fé. Nós vamos ter duas importantes correntes filosóficas religiosas na Idade Média, que são a patrística e a escolástica. Em maior ou menor grau, tanto uma quanto a outra, tenta subordinar a razão a partir da fé, né? A razão sempre deve vir depois da fé, na compreensão da realidade, na compreensão do mundo. Na Idade Moderna, nós vamos ter uma grande ruptura com essa ideia, né? A Idade Moderna, especialmente influenciada pelos ideais do Renascimento, a partir do século XIV, vai ter novas formas, novas maneiras de interpretar o conhecimento, a realidade e o mundo material. Dentro desse processo, no século XV, nós vamos ter o surgimento da imprensa. E a partir dali, a maneira como as pessoas passam a se informar, ela muda completamente e também altera os significados relacionados à verdade e à informação. Nós vamos ter um grande filósofo na Idade Moderna, que é o René Descartes, né? O René Descartes, ele é um filósofo ligado ao racionalismo. Ele foi um cara que deu uma contribuição muito grande no método científico e dentro desse método ele desenvolveu o conceito de dúvida metódica,
que seria uma espécie de artifício que todo indivíduo deveria recorrer para tentar compreender melhor o mundo material. Ou seja, eu coloco tudo em dúvida. E ao colocar tudo em dúvida, a única dúvida que eu não consigo ter é que eu penso. Daí o cogito cartesiano. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Né? É uma operação mental que o indivíduo faz para atribuir significados à realidade e construir conhecimento. Dessa forma, o conceito de verdade passa a ter uma nova conotação. Dentro da filosofia, vão haver três grandes correntes preocupadas com a ideia de verdade. O dogmatismo, que é um movimento que defende mais as crenças, as convicções, os dogmas, ele é mais apegado a verdades estabelecidas, né? A aceitação de determinadas verdades e crenças. O ceticismo, que já é mais ligado à dúvida, coloca em questionamento uma série de significações que nós damos à realidade e ao mundo, e o relativismo, que vai defender a ideia de que existem múltiplas verdades e múltiplas possibilidades de a gente compreender a realidade à nossa volta. No século XX, nós vamos ter a diversificação dos meios de comunicação. A imprensa escrita, a imprensa falada, o rádio, a televisão, e dentro dessa diversificação, novas maneiras de as pessoas compreenderem a realidade e entenderem a verdade e assimilarem as notícias. E nós vamos chegar a partir daí no século XXI, onde a verdade vai passar por uma grande transformação por causa da revolução digital, que é o que nos traz para essa realidade atual, onde as pessoas se informam muito pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp e pelo Facebook, que são duas redes que não propriamente podem ser consideradas as mais confiáveis para se informar. Boa parte da manipulação da informação e das redes de notícias falsas, de fake news, elas estão nessas redes sociais. Então é a partir daí que esse conceito de pós-verdade começa a ganhar relevância, né? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas já não se interessam tanto quando veem uma notícia se aquilo corresponde ou não à realidade e à verdade. Se tem a ver com as suas convicções pessoais, especialmente convicções políticas, não importa se aquela notícia vai ser verdade ou não. A pessoa vai acreditar e, mais do que acreditar, ela vai compartilhar essa notícia como sendo uma verdade. Então esse fenômeno ele tem relação direta com a revolução digital e o acesso à internet, na medida em que as pessoas se informam muito pela internet nos dias atuais. Tem a ver com as fake news e a disseminação das fake news e das redes de fake news no mundo virtual. Tem a ver com a polarização ideológica que nós vivemos nessa década, né? Muitas disputas políticas, uma guerra de narrativas, esquerda, direita, e isso não é um privilégio somente no Brasil. Claro que aqui isso ganha um volume maior em função de uma série de outras questões, especialmente a falta de informação das pessoas em relação a questões históricas e sociológicas, né? Tem também a influência das milícias digitais, né, que são indivíduos que usam a internet para disseminar notícias falsas, especialmente com interesses políticos partidários, né, e fazem com que as pessoas acabem sendo uma presa fácil muitas vezes, dependendo do perfil da pessoa. Se é uma pessoa bem informada, ela vai ter menos propensão a cair nessa rede, e se é uma pessoa que não confere diferentes fatos, notícias, se não busca diferentes veículos de informação para ter acesso à notícia, ela vai cair de maneira mais fácil nessa rede. Tem também a questão do viés de confirmação, que é essa ideia que se tem de que as pessoas tendem a reforçar suas convicções e crenças pessoais. Então não importa se a notícia que está sendo veiculada sobre o coronavírus ou sobre alguma questão política é falsa. Ela vai de encontro ao que eu penso, a minha convicção. Então eu quero reforçar, eu quero confirmar a minha visão de mundo, a minha ideologia, e eu quero que outras pessoas pensem como eu penso. Então a era da pós-verdade,
e o fenômeno das fake news, ele trabalha muito em cima desse viés de confirmação. E nós vamos ter também um efeito muito grande sobre as democracias, sobre as eleições, né? Tanto que em 2016 o dicionário de Oxford escolheu pós-verdade como a palavra do ano pela influência que essa rede de notícias falsas e manipulação da informação teve nas eleições norte-americanas de 2018, que resultaram em Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos. Isso também se refletiu no Brasil nas eleições de 2018, né? Várias redes de notícias falsas com interesses políticos partidários, e é algo que tem acontecido agora também, tanto nessa atual crise política que o Brasil vivencia, quanto em relação à crise de saúde pública provocada pelo coronavírus, certo? Então, é preciso entender um pouquinho a história de como se construíram as ideias e os conceitos de verdade, como a imprensa e os meios de comunicação influenciaram e influenciam em como as pessoas vão assimilar a realidade, para poder compreender um pouco melhor esse atual estágio que nós estamos vivenciando dessa rede de notícias falsas, de fake news, que dão origem ao conceito de pós-verdade. Deixo aqui a sugestão de duas obras bem interessantes para entender esse fenômeno. A primeira chama-se Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. É uma obra do jornalista britânico Matt D'Ancona, onde ele fala sobre esse fenômeno dessa década. E a obra Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli, que mostra como determinados grupos políticos, né, partidos políticos, figuras políticas, se valem das fake news e da era da pós-verdade para conseguir fazer valer os seus interesses particulares na luta pelo poder. Tá? Então, todos esses temas, essas questões são bem importantes para pensar o mundo atual. E deixo também como sugestão dois filmes interessantes. Primeiro, um documentário nacional do Jorge Furtado, cineasta gaúcho, chamado Mercado de Notícias, né, onde o Jorge Furtado narra como os meios de comunicação mais tradicionais também influenciam muito na maneira como as pessoas vão interpretar a realidade, inclusive manipulando a informação, né? Tem uma passagem hilária nesse documentário que foi uma notícia de que haveria na sede do INSS em Brasília um quadro do Pablo Picasso. E depois isso se mostrou uma fake news, uma inverdade. E um outro filme bem interessante chama-se The Post, um filme que concorreu ao Oscar em 2017, que narra sobre a década de 70 e o escândalo do Pentagon Papers, né? O jornal Washington Post teve acesso a uma série de documentos que demonstravam que o governo norte-americano da época, do presidente Richard Nixon, omitia da população norte-americana informações sobre a guerra do Vietnã. E depois veio a acontecer também o caso do Watergate, quando se descobriu que o Partido Republicano espionava o Partido Democrata, e isso levou à queda do Richard Nixon como presidente dos Estados Unidos. Era isso então, pessoal, que eu tinha para contribuir nessa discussão hoje com vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem com algum amigo, se inscrevam no canal, e aí nas próximas semanas eu vou estar abordando outros assuntos relacionados à área das ciências humanas. Certo? Grande abraço, fiquem bem e até a próxima.